Desses momentos tão preciosos, louvando o nosso Deus, cantando hinos de louvores e também momentos de oração, nós agora queremos, continuando o nosso culto, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Leremos os versículos 44 a 49. Nós continuaremos adorando o nosso Deus agora, através da mensagem da sua palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 44 a 49. Eu convido os meus irmãos, os que assim puderem, a se colocarem de pé para que façamos esta leitura. Lucas, capítulo 23, verso 44, que diz assim: Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nosso eterno Pai, nós te damos graças, ó Senhor, por esta hora bendita, quando nos encontramos diante da tua santa e divina palavra. Nós te suplicamos, ó Deus, que fale a cada um dos corações nesta noite. Os que estão aqui presentes, também, ó Deus, aqueles que estão assistindo a essa transmissão. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, de cada vida. Aqueles que já te pertencem, ó Pai, que o Senhor esteja edificando, fortalecendo na tua palavra. E aqueles que ainda não fizeram uma decisão firme ao lado do Senhor Jesus, que esta noite seja oportuna para a conversão de almas para o teu reino eterno. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós, é o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Meus amados irmãos, nós temos feito uma caminhada. Essa é a terceira mensagem de uma sequência. Nós iniciamos falando a respeito da crucificação do Senhor Jesus, todo aquele processo, a chegada de Jesus no monte, no Calvário. Nós falamos também a respeito dos dois malfeitores que estavam crucificados com Jesus. E hoje nós queremos continuar nesta sequência meditando na morte de Jesus. Aquele momento crucial, o momento em que o nosso Senhor dá
o seu último suspiro, suas últimas palavras, os momentos finais da sua agonia, do seu sofrimento por nós. O povo estava ali, olhando, assistindo aquele espetáculo, um espetáculo horrendo. O versículo 48 nos diz que aquilo era um espetáculo, mas um espetáculo horrível. O povo estava ali assistindo a tudo. Os líderes de Israel estavam também ali zombando. Os ladrões, os malfeitores que com Jesus haviam sido crucificados, estavam o insultando. É bem verdade que um deles se converteu, recebeu uma maravilhosa certeza de salvação naquele dia, naquela mesma hora, e ele ouviu do Senhor Jesus uma frase maravilhosa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus já havia proferido suas primeiras palavras. Nós falamos para os irmãos sobre as 7 palavras da cruz. Lucas relata algumas dessas palavras. Portanto, meus amados, nós chegamos aqui ao ponto culminante, chegamos aqui ao clímax de todo aquele processo, de toda aquela situação, aquele sofrimento, a morte de Jesus, tudo aquilo que ele passou por nós, por mim e por você. Tudo aquilo que ele sofreu naquela terrível cruz. E nós vamos destacar aqui alguns pontos que são pertinentes para a nossa meditação nessa noite. No versículo 44, meus amados, em primeiro lugar nós destacamos as trevas. O texto nos diz: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Você deve se lembrar que na penúltima praga lá do Egito, antes da morte do Cordeiro Pascal, todo aquele processo ali no Egito, ele teve um momento culminante. Aquelas pragas iniciaram e elas culminaram na morte de um cordeiro e, consequentemente, também a morte dos primogênitos. Toda casa onde não havia o sangue do cordeiro nas suas portas, o primogênito morria. E observe que aquele era o cordeiro pascal, o cordeiro que foi morto para poupar a vida daqueles primogênitos. Tudo isso, meus amados irmãos, era apenas figura, era um prenúncio daquilo que aconteceria, daquilo que o Senhor Jesus iria sofrer por nós. Mas em uma das pragas antes da morte do cordeiro, lá no Egito, houve trevas. As trevas duraram 3 dias. E agora, antes da morte de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, antes de Jesus ser imolado naquela cruz, nos diz o texto sagrado que houve 3 horas de trevas sobre a terra. Diz o texto: sobre toda a terra. Era a hora sexta e houve trevas até a hora nona. E
Utilizando aqui, meus amados irmãos, uma linguagem poética, nós poderíamos dizer que o que estava acontecendo ali era como se o sol estivesse envergonhado com a crueldade que aqueles homens estavam tratando o nosso Criador, o Criador de todas as coisas. Houve trevas. É conhecida uma expressão que faz uma relação dizendo assim: quando o Filho de Deus nasceu, houve luz à meia-noite. Quando o Filho de Deus morreu, houve trevas ao meio-dia. O texto nos diz que era a hora sexta, quando iniciaram as trevas. A hora sexta, no sistema judaico, é exatamente meio-dia. Ao meio-dia, houve trevas na morte do Filho de Deus. E os estudiosos são unânimes em afirmar que essa escuridão aqui simbolizou o julgamento de Deus sobre o pecado da humanidade. Essa escuridão a qual sobreveio sobre a terra era o símbolo, era o sinal do julgamento de Deus sobre o pecado da humanidade. Meus amados, o sofrimento de Jesus, ele foi tão intenso, porque além de tudo aquilo que ele sofreu, a dor física, o sofrimento físico, assim como os outros dois malfeitores, os dois malfeitores que estavam com ele crucificados, também estavam sofrendo aquelas dores, aquela crueldade. Mas observe, meus amados, o sofrimento de Jesus foi muito maior. E sabe por quê? Porque sobre ele, naquela escuridão, naquele horror, estava a ira de Deus. A ira de Deus estava caindo pesada sobre Jesus. Nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, a ira de Deus estava consumindo o Senhor Jesus, para que ele, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível, o desamparo mais terrível. O profeta Isaías nos diz que o Senhor estava moendo o nosso Senhor Jesus. Deus estava moendo. Você imagina você pegar alguém e colocar numa máquina de moer, num triturador, o que é que vai sair dali? Deus estava moendo o Senhor Jesus naquela cruz do Calvário, naquele sofrimento indescritível. E completando esse raciocínio, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz que naquele momento o inferno veio até o Calvário. Naquele momento o Salvador desceu até o inferno, em grande sofrimento, experimentando os seus horrores. Porque, meus amados, o que é que haverá no inferno? A ira de Deus. Por que que o sofrimento no inferno é tão grande, é tão terrível? Porque lá está despejada, está derramada a ira de Deus. O pecado terá que ser pago, a culpa tem que ser paga, a ira de Deus tem que ser satisfeita naqueles que entregam suas vidas ao Senhor Jesus. O pecado é pago nesse sofrimento, ou seja, o pecado já foi pago nesse sofrimento que o Senhor Jesus passou. Ali Jesus estava sofrendo, estava recebendo toda a ira de Deus sobre si.
pagando pelos pecados daquele que o recebem, que aceitam o seu sacrifício, que aceitam o Senhor Jesus como o seu substituto. Mas aqueles que se manterem, que permanecerem rebeldes, que permanecerem impenitentes, que não se arrependerem dos seus pecados, que não entregarem as suas vidas a Jesus, estes padecerão no inferno e sofrerão lá os horrores da ira de Deus. Jesus sofreu na cruz, e os incrédulos sofrerão por toda a eternidade no inferno. É isso que representam as grandes trevas que vieram sobre a terra. E aqui há um grande alerta. Meu amado, talvez você ainda não tenha tomado uma decisão na sua vida. Uma decisão de seguir a Jesus de verdade. Uma decisão séria, verdadeira, de ser um seguidor de Cristo, de entregar sua vida a Ele, e assim como Ele disse, carregar a sua cruz. Jesus disse certa vez: quem quiser me seguir, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Pense nessa verdade. Pense no que representa a morte do Senhor Jesus e no que representa aquele sofrimento que Ele passou ali naquela cruz, suportando a ira de Deus. Você tem, enquanto é vivo, a oportunidade de fazer do Senhor Jesus o seu substituto, aquele que suportou a ira no seu lugar. Porque aqueles que não o fizerem, estes terão que suportar a ira de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses na segunda carta, no capítulo 1 e no versículo 8, diz que quando o Senhor Jesus vier, na sua glória, Paulo diz que para nós, os salvos, Ele trará alívio. Mas para aqueles que não obedecem ao Evangelho e que continuam rebeldes, Ele virá em chama de fogo trazendo vingança. E a vingança é essa. É o pagamento dos pecados, suportando a ira de Deus, mas aí não é mais o substituto. Aí não é mais o Senhor Jesus que vai fazer isso por nós, ou por aqueles, melhor dizendo, por aqueles que se mantêm rebeldes. Esses sofrerão o castigo e o sofrimento e o horror eterno. Mas, meus amados, no versículo 45, o texto nos diz que o véu do santuário foi rasgado. O segundo destaque que nós queremos fazer nessa noite: o véu do santuário foi rasgado. Rasgou-se o véu pelo meio. O véu rasgado significa a abolição de toda a lei cerimonial judaica, significa o término de todo aquele sistema de leis cerimoniais de Israel e que era feito ali no templo. E aqui é preciso entender algo. O templo lá em Jerusalém, o templo lá da época de Jesus, ele tinha vários compartimentos, vários setores. Havia um pátio que só os gentios podiam entrar, podiam chegar, era chamado o pátio dos gentios. Havia uma segunda fase, um segundo pátio do templo, que todos os judeus poderiam entrar, menos os gentios. Gentio não podia entrar, só judeus, homens e mulheres. Mas havia um outro pátio que só os homens judeus podiam entrar, as mulheres não podiam.
mesmo sendo judias, não podiam entrar. Mas aí havia outro pátio que só os sacerdotes podiam entrar. Era o lugar santo. Somente os sacerdotes podiam entrar, mas ainda havia um outro compartimento mais profundo, mais na frente, que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Não era qualquer sacerdote, era só o sumo sacerdote, uma vez por ano, que poderia entrar naquele lugar, no Santo dos Santos, para ali oferecer a Deus o sacrifício pelo pecado do povo. E esse véu aqui é exatamente o véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. Era o véu que impedia que qualquer pessoa pudesse chegar na presença de Deus. Portanto, o véu rasgado significa que o Santo dos Santos está aberto para toda e qualquer pessoa que por meio de Cristo se chega a Deus. Naquele tempo ali, naquela realidade, naquele momento ali, somente o sumo sacerdote tinha esse acesso a Deus. Então, quando qualquer pessoa tinha algo a solicitar, a pedir a Deus, quando alguém queria uma palavra direcionada a Deus, pedir o perdão do pecado, quando alguém queria se dirigir a Deus, tinha que ir ao sacerdote, oferecendo ali o seu sacrifício, e o sacerdote iria representar aquela pessoa diante de Deus. Se Deus se agradasse da oferta do sacerdote, ele perdoava aquela pessoa. Se Deus não se agradasse, até o sacerdote era fulminado. O caso era muito sério. Mas quando o véu foi rasgado, o Santo dos Santos foi aberto. O véu rasgado tinha um significado, ou seja, meus amados, por meio da morte de Cristo, ele simboliza uma ruptura daquela cortina, uma ruptura daquela barreira. O caminho para o Santo dos Santos agora está aberto. O caminho para o céu está aberto a todos quantos buscarem em Jesus Cristo o seu refúgio. Observe, meus amados, essa realidade aqui sendo demonstrada na carta aos Hebreus. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 9. Os versículos 1 em diante. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, o versículo 1. Ele diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia, ou melhor dizendo, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Observe, meus amados, aqui o escritor aos Hebreus, ele descreve o que estava naquele lugar, Santo dos Santos. Ele descreve o lugar santo, onde os sacerdotes entravam, mas ele diz que ainda havia o outro lugar, o Santo dos Santos, que era separado por um véu. E nesse lugar estava o tabernáculo. Havia ali um altar de ouro. Havia ali a arca da aliança.
totalmente coberta de ouro. Na arca estava ali o maná, estava o bordão de Arão, estavam as tábuas da lei, as tábuas da aliança. Sobre ela havia querubins de glória. E tudo aquilo ali, meus amados, era o símbolo da presença de Deus. Deus, ele se representava através de tudo aquilo que estava ali naquele lugar santo dos santos. Só que era muito difícil o acesso. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso àquele lugar. E agora observe o que o autor aos Hebreus nos diz. Versículo 6, ele continua mostrando e explicando para nós o que foi que aconteceu ali. E o autor aqui de Hebreus, no capítulo 9, os dois capítulos 9 e 10, ele nos mostra tudo isso, toda essa realidade que está embutida nesse versículo 45 de Lucas, capítulo 23. O véu rasgado e o que isso significa. O que simboliza isso. Observe o versículo 6. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os seus serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O caminho verdadeiro e definitivo do santo lugar ainda não se manifestou, enquanto permanece o primeiro tabernáculo. Diz ele no versículo 9, isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. O que é que ele está dizendo aqui? Tudo aquilo que se fazia no templo, os sacrifícios que eram levados, a carne dos animais, o sangue que era oferecido, a gordura que era queimada, os outros tipos de alimentos que se utilizavam naqueles sacrifícios, naqueles cerimoniais, ele diz, tudo isso eram obras da carne e não passam de ordenanças da carne, até ao tempo oportuno de reforma. Quando é esse tempo oportuno de reforma, do qual o escritor aos Hebreus está nos falando? Ele prossegue no versículo 11, acompanhe comigo. Quando, porém, veio Cristo, olha o tempo da reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, outra tradução aqui possível seria dos bens presentes, os bens que Cristo realizou para nós, por nós, diz o autor, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não feito por mãos humanas, não por meio de sangue de bodes, versículo 12, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quando foi que Jesus entrou de uma vez por todas no santo dos santos? Para obter uma eterna redenção. Foi quando ele derramou o seu sangue por nós na cruz. Foi quando ali ele estava em um tabernáculo,
não feito por mãos humanas, mas um tabernáculo divino. Naquele tabernáculo ali estava sendo imolado o Cordeiro Pascal, o Cordeiro verdadeiro, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que efetuou um sacrifício único e definitivo de uma vez por todas. E diz o autor de Hebreus, versículo 13: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso, Ele é o mediador da nova aliança. Observe que no capítulo 9 ele começa falando da velha aliança. Ele agora, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Meus irmãos, é por meio dessa nova aliança que nós recebemos a promessa de uma eterna herança. Uma herança certa, um eterno estado de gozo, de alegria, de prazer com Cristo. Não o suportar da ira de Deus por toda a eternidade no lago de fogo. Mas agora não. Agora o que Deus nos oferece é uma herança eterna. E como ele diz aqui no capítulo 10, observe aí na sua Bíblia o capítulo 10. Ele nos diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Versículo 12 da mesma carta aos Hebreus: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E no versículo 19 ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? No Santo dos Santos. De que forma? Pelo sangue de Jesus. Como? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Observe que ele fala pela segunda vez na consciência. Tendo a consciência purificada, tendo a mente purificada. E ele diz no versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Meus irmãos, que maravilha! Nós temos agora o livre acesso ao Santo dos Santos. De que forma? Quando você está em casa, que você tranca a porta do seu quarto, você se ajoelha e ora a Deus. Você está na presença de Deus. E aonde está a presença de Deus, ali está um lugar
santo, aonde eu e você podemos falar diretamente com Deus, sem a necessidade do templo lá de Israel, sem a necessidade dos sacrifícios, dos tabernáculos, dos sacerdotes, dos cordeiros, sem a necessidade de nada disso. Por quê? Porque o Senhor Jesus abriu um novo e vivo caminho. Quando aquele véu foi rasgado, Ele abriu um novo e vivo caminho. Quando Ele derramou o seu sangue naquela cruz, Ele nos liberou o acesso ao Pai. Se você quiser falar com o presidente da República, vai ser a maior dificuldade, dificilmente você vai conseguir. Se você quiser falar com o governador do estado, do mesmo jeito. Se você quiser falar com o prefeito da cidade, também é uma burocracia. Se você quiser falar com Deus, meus irmãos, só basta dobrar os joelhos e orar a Ele, porque Ele nos escuta. Ele está o tempo todo nos ouvindo, Ele está o tempo todo olhando para nós e sabe do que nós passamos, sabe do que nós necessitamos. Ele ouve as nossas orações e atende. A grande questão é que nem sempre Ele atende do jeito que nós gostaríamos que fosse. Mas que Ele atende, Ele atende. Agora resta saber se nós estamos em conformidade com a vontade dEle. Mas Ele está ali, está lá, pronto para nos atender. Portanto, meus amados, no versículo 46, voltando agora ao texto de Lucas, nós vemos que Jesus então clamou em alta voz. Aqui nós vemos a morte de Jesus. Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E diz o autor sagrado que, tendo dito isto, ele expirou. Jesus foi crucificado na 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. O dia, na forma judaica de contar, começava de 6 horas da manhã. A primeira hora era de 6 horas da manhã. Jesus foi crucificado na 3ª hora, está lá em Marcos, no capítulo 15, versículo 25. Jesus foi crucificado na 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Da hora 6ª até a hora 9ª, ou seja, do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. O Evangelho de Mateus nos diz que aquilo foi um evento extraordinário. No capítulo 27 de Mateus e nos versículos 51 ao 53, ele nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e ele continua nos dizendo que houve tremor de terra, houve um terremoto, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram e entraram na cidade. Fico imaginando, meus irmãos, uma cena dessa. Você pode imaginar? Jesus está lá crucificado, pregado naquela cruz, toda a terra entra em profundas trevas, era meio-dia, as trevas cobrem a terra inteira, terremotos acontecem, tremores de terras acontecem, as rochas se abrem e os sepulcros se abrem, e muitos dos mortos, diz o texto aqui, muitos dos corpos dos santos, está lá em Mateus 27, 51 a 53, ressuscitaram e entraram na cidade. Foi um evento marcante, crucial, foi o clímax de todo aquele contexto, de toda aquela situação que se desenhou ali. E Jesus então ficou ali 6 horas, pendurado na cruz, sofrendo. Foi ali que ele
proferiu suas palavras. Ali ele proferiu palavras de perdão, ele proferiu palavras de salvação. Ele disse ao malfeitor: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele clamou ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele teve o cuidado com a sua mãe, olhou para o discípulo amado e disse: aí está a tua mãe, cuida dela. Ele clamou a Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu ali agonias, ele sentiu sede. Ele disse: eu tenho sede. E ele também bradou ali a sua vitória. João, no capítulo 19, versículo 30, nós encontramos o brado de vitória do Senhor Jesus, quando ele gritou, ele exclamou e disse: está consumado. O que foi que Jesus estava consumando ali, meus amados? Porque a última palavra de Jesus é essa: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas observe, meus amados, Jesus clamou em alta voz, diz o texto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não devemos entender que esse brado de Jesus era um brado de derrota, era um brado de desespero. O texto nos diz que quando ele clamou, ele expirou. Foi o seu último suspiro, suas últimas forças. Mas ele já tinha dito: está consumado. Portanto, meus amados, este brado de Jesus é um brado de triunfo, não é um brado de derrota. Ali ele estava consumando a obra da salvação. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, nos diz que ali na cruz ele cravou todos os nossos pecados, e foi ali que ele expôs os seus inimigos ao desprezo. Como um general, quando vem vitorioso de uma guerra, trazendo os seus inimigos como prisioneiros. Paulo nos diz que Jesus triunfou deles na cruz. Esse foi o brado, essa foi a vitória do Senhor Jesus. Ele não estava ali à força, ele não estava ali contra a sua própria vontade. Ele nos diz, lá no Evangelho de João, ele diz: a minha vida ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Eu posso dar a minha vida e posso depois reassumi-la, posso reavê-la. Eu estou dando a minha vida, ninguém está tirando. Irmãos, tudo isso que aconteceu aqui, todo esse relato, todo esse sofrimento de Jesus, tudo isso foi preparado, planejado na eternidade, antes que houvesse mundo, antes que todas as coisas passassem a existir. A Escritura nos diz que Deus preparou o plano de redenção na eternidade, e nos diz a Escritura que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Aquela palavra de Deus lá no Gênesis, quando ele diz à serpente que o filho, o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, irmãos, aquilo ali não era o plano B de Deus. Tem gente que pensa que Deus resolveu ali, naquela hora. O homem pecou e agora o que é que a gente faz? E aí, na concepção de alguns, é como se Deus tivesse olhado para um lado, olhado para o outro, e Adão pecou, e agora? Vamos fazer o quê? É como se Deus tivesse olhado de um lado, aí Jesus vai ter que ir lá. É o jeito. Porque Adão estragou tudo, e vai ter que ir lá para resolver. Não, meus irmãos, não foi isso que aconteceu. Não foi dessa forma. Deus não tem plano B. Deus não é pego de surpresa. Deus não se surpreende. E Deus não faz plano errado. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo.
E por último, meus amados irmãos, nós vemos a reação das pessoas. O centurião, diz o versículo 47, vendo o que tinha acontecido, diz o texto, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. As multidões reunidas, diz o versículo 48, reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. O centurião era o homem responsável, era o chefe daquela operação. Ele comandou todo esse processo. Os soldados, todo o processo de execução da pena. Ele foi o comandante. Ele viu tudo aquilo. Ele viu Jesus clamando perdão pelos que o crucificavam. Ele viu Jesus garantindo vida eterna ao malfeitor que estava crucificado com ele. Ele viu todas as palavras de Jesus, ele viu tudo o que Jesus passou, ele viu todo o espetáculo que aconteceu, as trevas, os terremotos, tudo o que aconteceu ali. E finalmente ele diz: este homem era justo. Mateus diz que ele exclamou dizendo: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. E as duas verdades se completam. As multidões que zombavam, que escarneciam, também viram tudo aquilo. Também viram. E diz o texto que saíam lamentando, batendo no peito, em uma forma de lamento. Quem sabe de arrependimento. Imagine quando a gente olha e diz assim: mas isso não era para ter acontecido. Às vezes nós fazemos algo que depois nós dizemos assim: eu não deveria ter feito dessa forma, eu errei. Talvez aquelas multidões, algumas pessoas ali naquele meio, saíram com essa sensação, com esse pensamento, batendo no peito e dizendo: fomos nós que fizemos isso. Foi nossa culpa porque fomos nós que gritamos, fomos nós que clamamos: solta Barrabás e crucifica Jesus. Nós não queremos Jesus, nós queremos Barrabás solto, nós queremos Jesus crucificado. E foram eles que zombaram de Jesus, e estava sobre eles o sangue de Jesus. O que foi que Pilatos disse? Caia sobre a vossa cabeça o sangue desse justo. E eles disseram: que venha, pode cair na nossa cabeça. Nós nos responsabilizamos. Depois, o apóstolo Pedro diz, lá em Atos, no capítulo 2, versículo 36, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós o crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Talvez aquelas pessoas saíram com a sensação de que o arrependimento era tarde. Era para ter dado ouvido antes. O arrependimento agora foi tarde. Nós não sabemos exatamente os resultados de tudo isso. O texto nos diz que o centurião reconheceu que Jesus de fato era o Filho de Deus, mas não nos diz se houve ali a conversão daquele centurião. O texto nos diz que as multidões saíram se lamentando e batendo no peito, mas nós não sabemos se essa multidão, essas pessoas, de fato se arrependeram ou não. É claro que depois, lá no Pentecostes, nós tivemos ali, de uma só vez, 3.000 almas convertidas. Talvez essas multidões aqui estavam ali, no meio daquelas 3.000 almas convertidas. Nós não sabemos. Mas a lição que nós queremos deixar, meus amados, nessa noite, não deixe passar a oportunidade. Não faça como aquele centurião.
como aquelas multidões. A hora é essa. O momento de você assumir um compromisso verdadeiro com Cristo é esse. É agora. É hoje. Esse é o dia da salvação. Diferentemente do centurião e das multidões, você deve observar o exemplo que está no versículo 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. As mulheres não arredaram pé. Dos discípulos de Jesus, nós só temos a comprovação de um, o discípulo amado, que nós entendemos que era João. O discípulo amado que estava ali e Jesus disse: está aí a tua mãe. E diz o texto que logo depois ele pegou Maria e tirou dali, levou para casa. Nós não temos o nome dos outros discípulos seguindo Jesus, mas o texto diz que os conhecidos de Jesus estavam ali. Mas observe, ele faz menção especial: e as mulheres. É interessante, irmãos, observar que as mulheres permaneceram ali. Elas demonstraram mais coragem do que muitos dos discípulos homens de Jesus. E não é por acaso que foram elas que prestaram atenção aonde Jesus tinha sido sepultado. Não foi por acaso que foram elas que correram de madrugada para embalsamar o corpo de Jesus. E não foi por acaso que foi a elas que primeiro foi anunciado que Jesus havia ressuscitado. E elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. Elas assistiam Jesus durante seu ministério. Elas acompanharam Jesus até a cruz e o acompanharam até a sua ressurreição. Que exemplo maravilhoso. Mas esse exemplo é para todos nós. Não deixar a oportunidade passar. E se você já agarrou essa oportunidade, faça como aquelas mulheres. Siga Jesus. Esteja atento. Esteja próximo. Se preocupe. Coloque a mão no arado. Elas foi quem pegaram os ungüentos, o material e foram até o sepulcro para embalsamar Jesus, preocupadas, como é que a gente vai fazer para tirar a pedra? E para a surpresa delas, chegando lá, a pedra já estava removida. Meus amados, que Deus nos ajude a aplicar em nossa vida essas lições. Se você ainda não firmou esse compromisso com o Senhor Jesus, não deixe passar essa oportunidade. Talvez seja hoje. Talvez você queira fazer isso agora. Talvez tenha alguém aqui que ainda não fez isso, que ainda não disse publicamente: eu quero seguir Jesus, eu quero ser um crente, eu quero essa salvação, eu quero fazer de Jesus o meu substituto, porque eu não quero suportar pela eternidade a ira de Deus, o sofrimento eterno. Eu quero constituir Jesus como o meu substituto, como o meu Salvador, e através dele ter o acesso livre, direto ao Pai. Há alguém aqui que queira fazer isso? Pode fazer um sinal com sua mão, levante sua mão.
Mostre para nós. Diga que você quer. Diga que você quer constituir Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Não deixe para depois, porque você pode não ter outra oportunidade. Mas se não há, a nossa oração, meus amados, é que Deus lhe conceda outra oportunidade e que você não parta dessa vida sem constituir Jesus como seu único e bastante Salvador. Que Ele nos abençoe.